meus consagrados, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Trivium Pi, destravando a mente. Cara, iminência de férias já, né? Reta final, semestre terminando, rapaziada aí fazendo revisão de leis de Newton, aplicações das leis de Newton aí, clássico aí de bloquinho, mais leis de Newton no nosso cotidiano, e um pouco aí de gravitação também, cara. Gravitação é top, né? Então, bora lá para essa revisão, fechar o semestre tranquilo e partiu para as férias. Ah, rapaziada aí dos vestibulares, cara, não dá para dar um vacilo aí não, né, cara? Férias que nada. Tem uma jornada ainda pela frente aí. Aproveita as férias, reorganiza aí os estudos e segue em frente aí na estratégia, beleza? Bora lá então aí, ó, revisão de leis de Newton primeiro. Os airbags são sistemas de segurança instalados em veículos com o objetivo de proteger os ocupantes em caso de colisão. Eles funcionam em conjunto com os cintos de segurança para reduzir lesões graves. Isso aí. O funcionamento dos airbags está relacionado com a segunda lei de Newton. Na verdade, cara, a gente tem aí, vamos explorar as 3 leis de Newton no airbag. Nessa questão em especial, o sujeito está explorando aí a segunda lei de Newton, beleza? Sobre essa lei, é correto afirmar que, vamos ver, letra A, ela descreve a tendência dos objetos em movimento de permanecerem em movimento e dos objetos em repouso de permanecerem em repouso, a menos que uma força externa atue sobre eles. Caras, seguinte, meu consagrado, estamos falando aí da primeira lei de Newton, ok? O que o cara falou aí pra gente foi exatamente a definição conceitual da lei da, você já tá ligado, né? Inércia. Isso mesmo. Primeira lei de Newton é a lei da inércia, ok? Que diz pra gente que se um corpo está em repouso, a tendência é permanecer em repouso, conhecido também como equilíbrio estático, ok? Ou se o corpo estiver em MRU. Se liga aí, meu velho. Movimento retilíneo uniforme, hein? Não é um movimento qualquer, é um movimento retilíneo uniforme, tá ligado? É aquele em que a aceleração é igual a zero. Também conhecido como equilíbrio dinâmico, perfeito? Então, lei da inércia está sendo descrita aí. E o cara está falando para a gente lembrar da segunda lei. Então, bora na sequência aí. Ó. Letra B. Ela estabelece que a força aplicada a um corpo é diretamente proporcional à massa do corpo e à aceleração produzida por essa força, sendo a fórmula expressa por, olha aí, ó, a física me ama. É isso aí. Então, estamos falando aí justamente da segunda lei de Newton, que diz o seguinte: a força resultante, a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo é igual a massa vezes a aceleração. Se liga aí, ó, que a força resultante não é uma força, meu consagrado. É uma soma vetorial, firmeza? É a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo. E isso é proporcional ao produto entre a massa, que representa uma medida da inércia do corpo. Quanto maior a massa do corpo, mais difícil fica de mudar o seu estado de equilíbrio. E temos ainda aqui a aceleração, que modifica a velocidade, a taxa de modificação da velocidade. Como a aceleração e força que são vetores, então a força resultante vai estar sempre na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração. Perfeito? Então tá bonitinho aqui, né, mano? Ele falou justamente que a segunda lei de Newton tem relação direta aí com o produto da massa vezes a aceleração. Princípio fundamental da dinâmica aqui para você. Maravilha. Vamos seguir em frente e ver o que tem aí. Ela afirma que para toda ação existe uma reação de igual intensidade e sentido oposto. Mano, aí já é a terceira lei de Newton, tá ligado? Terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação aí, né? Para toda ação existe uma reação. Olha o Newton aí pirando, filosofando. Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, perfeito? Mesmo módulo, mesmo valor, módulo, intensidade, é o mesmo valor absoluto, numérico, junto com sua unidade de medida. Vale lembrar aqui, ó, né, que a força é medida em Newton e a massa obrigatoriamente tem que estar em quilograma e a aceleração obrigatoriamente em metros por segundo ao quadrado. Então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é o que a gente chama de Newton, perfeito? Então, quando a gente está falando de um par ação e reação, as forças precisam ter a mesma direção, ok? Os sentidos
opostos, a mesma intensidade, que é o módulo, número mais a unidade de medida, e olha só, grifa aí, meu velho, tatua na alma, um par ação e reação jamais se cancela. Por quê? Porque atua em corpos diferentes. Então eu estou sentado aqui na cadeira, perfeito? Eu empurro a cadeira para baixo, a cadeira reage me empurrando para cima. É a força normal aí, né? A reação ao esmagamento. Então, a força que eu faço na vertical na cadeira, a cadeira me devolve também na vertical, portanto, a mesma direção. O sentido, eu aplico uma força para baixo na cadeira e a cadeira aplica em mim uma força para cima, sentidos opostos, e tem o mesmo valor. No caso aqui, se eu não estiver apoiando em nada, só sentado na cadeira, é o meu próprio peso, ok? Então tá aí para você a ideia do princípio da ação e reação. Então é a letra C falando da terceira lei de Newton, não está relacionado aí com o que o cara pediu para a gente, né? Ela define que a energia cinética de um corpo em movimento é proporcional ao quadrado de sua velocidade. Cara, a energia cinética é proporcional ao quadrado da velocidade, mas isso não responde, né, à pergunta aqui. Está falando da segunda lei de Newton. Perfeito? Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. A soma de todas as forças que atuam no corpo é igual a massa vezes a aceleração. Grifa aí, soma vetorial, hein? Bora na sequência? Bora lá. Segunda, durante uma viagem de ônibus, ao fazer uma curva fechada para a esquerda, os passageiros sentem uma força que os empurra para a direita. Mano, o busão tá indo no rolê, de repente faz uma curva, ok? Esse fenômeno pode ser explicado por meio da primeira lei de Newton. A gente acabou de lembrar aí que a primeira lei de Newton é a lei da inércia. Então, olha só, você está indo com o busão, o que aconteceu? Ele fez a curva. Qual que era a tendência sua? Continuar em movimento, perfeito? Mas você estava lá no banco, encostado no banco, na porta do busão, sei lá, e aí o busão fez a curva e durante esse movimento, a tendência sua foi permanecer com o movimento que você tinha. E aí a parede ali te empurrou para o centro da trajetória. Então, estamos numa situação que não é uma situação de equilíbrio. Quando a gente entra numa curva, vale notar aí, lembra aí, velho, né? Está falando de curva. Então a gente entrou aí na segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, FR igual a m vezes a. No caso específico do movimento circular, a resultante é centrípeta. Então aqui entra a aceleração centrípeta. Beleza? É uma situação não inercial. Maravilha? Então aqui temos a soma vetorial de novo de todas as forças que atuam no corpo, com o resultado apontando para o centro da trajetória. Perfeito? Então, aqui eu tenho que analisar agora o que está sendo falado a respeito da lei da inércia, que a gente acabou de ver ali atrás, né? Que é a tendência do corpo em manter-se em seu estado de equilíbrio estático, portanto, repouso, ou equilíbrio dinâmico, portanto, movimento em linha reta com velocidade constante. Movimento retilíneo e uniforme. Vamos ver onde a gente consegue encontrar alguma coisa assim aí nos itens. Sobre a primeira lei, podemos afirmar, dentro desse contexto do movimento da curva aí, né, que ela descreve a relação entre a força aplicada a um corpo e a aceleração produzida. Mano, estamos falando aqui da segunda lei de Newton, meu parça. Acabamos de comentar com vocês aí. Ela estabelece que para toda ação existe uma reação de igual intensidade, sentido oposto. Mano, estamos falando aqui da terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Aqui estamos falando da segunda lei de Newton. Letra C, ela afirma que um objeto em repouso permanece em repouso, top, equilíbrio estático. E um objeto em movimento continua em movimento com velocidade constante em linha reta, a menos que uma força externa não balanceada atue sobre ele. Ok, então a força não balanceada vai ser responsável pela mudança no estado inercial. Menos que essa força atue sobre o corpo, ele vai permanecer parado ou em MRU. Não dá para identificar, né, velho, se o cara está parado ou em MRU. São estados que não é possível de detectar, cara. Né? Se o cara está parado, é estado inercial. Se o cara está em MRU, é estado inercial. A aceleração é zero. Então imagina uma situação hipotética, meu velho. Tu tá lá no espaço, tá ligado? Não tem referência nenhuma estrela para você olhar, escuridão total.
você está numa nave em movimento retilíneo e uniforme. Estou classificando já que está em movimento retilíneo e uniforme. Você que está na nave, velho, não vai conseguir saber se a nave está parada ou em movimento retilíneo e uniforme, porque você não vai perceber nenhuma força atuando em você. A soma de todas as forças, pode até ter força atuando, tá ligado? Mas a soma disso tudo vai dar zero, beleza? E aí, se dá zero ali e tal, não dá para saber, velho, se você está em repouso ou movimento. É um estado inercial. Maravilha aí, ó. O cara descreveu completamente a primeira lei de Newton aí pra gente. Vamos seguir em frente e ver o que tem aí. Ela define que a força resultante sobre um corpo é zero quando as forças atuantes estão em equilíbrio. Pô, bonito isso aqui, hein, cara? Distrator muito forte. De fato, quando a força resultante sobre um corpo é zero, perfeito, a gente tem a aceleração zerada. É uma situação de equilíbrio. Mas que tipo de equilíbrio a gente tem aí? Estático, dinâmico? Cara, eu tenho que saber, ok? Ficou muito aberto. É um distrator fortíssimo, mas o mais completo que a gente tem aqui define de fato o que é a primeira lei de Newton. Está aqui, cara. Ela afirma que um corpo em repouso permanece em repouso, que um corpo em movimento continua em movimento com sua velocidade constante e em linha reta, menos que forças externas e não balanceadas atuem sobre ele. Cara, esse item é o mais completo aí. O que está sendo dito aqui é verdadeiro, mas ainda é meio parcial, porque a gente pode ter essa situação, né, do contexto aqui, que o carro entrou numa curva fechada e a gente tem uma resultante aqui ainda apontando para o centro da trajetória, perfeito? Que não vai dar zero. Caso ela desse zero, o corpo continuaria aqui em linha reta com velocidade constante. Então, embora a força resultante seja zero, nesse contexto aqui, ó, é zero o resultante das forças, de fato, né? Mas ali não está muito completo aí com a definição do movimento, repostar uma situação de equilíbrio de maneira geral aí. Poderia, por exemplo, sei lá, mano, de repente estar num equilíbrio de rotação, perfeito? E aí fica difícil, não sei que tipo de equilíbrio que é esse daí. Poderia, de repente, estar num equilíbrio de rotação, ferrou, né? Aí não dá. Então, vamos ficar por aqui com a letra C, como sendo aí a mais completa na situação aí, perfeito? Segue. Olá, rapaziada, fiz um corte rápido aqui e já estou de volta. Bora lá, terceira questão. As leis de Newton são fundamentais para compreender o movimento dos corpos que são amplamente aplicadas em diversas situações cotidianas e científicas. Analise essas afirmativas sobre as leis de Newton aí. Um objeto permanecerá em seu estado atual de repouso. Opa, estamos falando aqui de equilíbrio estático. Ou movimento retilíneo uniforme, se a soma vetorial de todas as forças atuantes sobre ele for igual a zero. Ou seja, se Fr for igual a zero, a aceleração é zero. Perfeito? Ele está falando aqui da primeira lei de Newton de uma maneira bem ampla, bem completa aí, ok? Então é isso mesmo, verdadeiro. 2. A aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele e inversamente proporcional à sua massa, expressa pela relação Fr igual a ma. Perfeito, ó. Então aqui temos que a aceleração é Fr dividido por m. Portanto, diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à massa. Maravilha. Quando um objeto A exerce uma força sobre um objeto B, imagina você sentado na cadeira aí, beleza? Você é o objeto A, a cadeira o objeto B. O objeto B simultaneamente exerce uma força de igual intensidade, ok? Mesmo valor, mesmo módulo, mesma linha de ação, perfeito, mesma direção, porém o sentido é oposto sobre o objeto A. Perfeito, cara. Então, tá aí o princípio da ação e reação. 4. A força resultante sobre um objeto é sempre diferente de zero se o objeto estiver em movimento. Falso, né, rapaziada? Pode ser que seja aí um movimento do tipo retilíneo uniforme. O corpo vai estar em movimento e aí eu tenho uma resultante igual a zero e não diferente de zero. A resultante vai ser diferente de zero aí, por exemplo, numa situação de uma curva, ok? Eu tenho uma resultante centrípeta, ou quando eu tenho aí um movimento com uma aceleração, movimento acelerado de maneira geral, a resultante é diferente de zero. Mas o movimento retilíneo e uniforme não, cara.
né, é uma resultante igual a 0. Então só temos aí 1, 2 e 3 corretos. Letra A. Maravilha? Segue. Na figura abaixo estão representados dois corpos, A e B, de massas respectivamente iguais a 30 e 20 kg. Então, 30 kg aqui e 20 kg aqui. Maravilha. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a tração no fio que une os corpos. Cara, de cabeça, bem rápido aqui, ó. Só para você ter uma ideia. Depois a gente equaciona. O corpo B que está pendurado aqui, ele está puxando o conjunto todo. Ele está puxando o corpo B para baixo e o corpo A para a direita, ok? Então, esse cara que está aqui, ó, ele tem um peso que é igual a massa dele vezes a gravidade. Lembra aí? Peso igual a massa vezes a gravidade. 20 vezes a gravidade, que é 10. Então, a gente tem 200 newtons para baixo aqui. Maravilha? Esses 200 newtons é responsável por puxar o conjunto todo. O corpo B e o corpo A. Maravilha? Então, esse cara aqui, ó, é a força que o centro da Terra está aplicando no corpo B. Perfeito? E esse corpo B está amarrado no corpo A. Então, o conjunto todo é puxado. E esse cara aqui que puxa vale 200 newton. Mas puxa quem? Puxa 20 com 30. Então, a força resultante no sistema, se você quiser fazer de um jeito bem rápido aqui, ó, FR igual a M vezes A, é o peso que está pendurado ali, que vale 200, a força resultante no sistema. E a massa do sistema é o 30 que está aqui com o 20 que está ali. Então, 30 mais 20 dá 50 vezes A. Perfeito? Então, tem uma aceleração de 200 dividido por 50, que dá 4 metros por segundo ao quadrado. Achou a aceleração, agora fica fácil achar a tração. Ó. Esse cara aqui está experimentando uma tração para cá, tá ligado? Então, esse cara experimenta uma tração para a direita. Aí é só fazer, que a força resultante é a tração, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa tração vai ser igual a massa do A, que é 30, vezes 4. Isso dá 120 newtons. Perfeito? 120 newtons. Agora, de um jeito mais calmo, mais completo, para você visualizar a cena como um todo. Então, veja bem, ó, esse cara aqui está experimentando o peso dele, que é de 200 newtons aqui para baixo. Ele puxa o fio puxa ele de volta, reage, puxando para cima aqui, ok? Então, temos a tração aqui. Como a gente está caminhando aqui pelo mesmo fio até chegar no outro corpo, é a mesma tração, ok? Aí, o que a gente vai fazer? Escrever a força resultante, perfeito, para os dois blocos. Então, bloco A, ó. Qual que é a força resultante nele que está provocando a aceleração dele para cá? É a própria tração, é a única força que está ali na horizontal. Então, a tração é igual à massa do bloco A vezes a aceleração. No bloco B temos duas forças, o peso e a tração segurando. E esse cara está sendo acelerado para baixo. Então, a hora de você escrever aqui a força resultante nesse corpo, o que você faz? É a força que está ajudando menos a que está atrapalhando. Lembra disso? Quem ajuda, menos quem atrapalha. Então, quem ajuda? O peso que está aqui. Que peso está aí? O peso do bloco B. Ok? Quem está atrapalhando? A tração. Então, menos a tração. Isso é igual à massa do bloco B vezes a aceleração. Aí a gente soma as duas equações aqui, ó, mais T, menos T já era, ficou o peso do B que está aqui, que vale 200 newtons. Isso é igual à massa do bloco A vezes a aceleração, mais a massa do bloco B vezes a aceleração. Ou seja, a aceleração vezes aí a soma das duas massas. 20 mais 30. Perfeito? Aí chegou na mesma coisa. Né? 200 igual a 50 vezes A. Então, A igual a 200 dividido por 50. Isso dá 4 metros por segundo ao quadrado. Acabou de achar a aceleração. Só que ele não pediu isso, né? Ele pediu a tração no fio. Aí você pode trocar, ó, ou nessa expressão, ou naquela de cima ali. A gente troca na de cima que está mais simples, mas vai dar a mesma coisa, cara. Então, tração igual a massa de quem? Do bloco A, vezes a aceleração. Olha aí, ó, 120 newtons. Perfeito? Maravilha. Segue aí o rolê. Um bloco de massa M igual a 20 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal. O desenho aí, quando não tem, sempre ajuda a visualizar, né? Superfície horizontal, bloquinho parado, aí repouso, tal. Massa dele aí de 20 kg. Uma força de intensidade 40 newtons é aplicada ao bloco, mas ele não se move. Uma força horizontal, então beleza. Força horizontal aqui de 40 newtons.
e ele não se move. Cara, se ele não se move, tem alguém atrapalhando aqui. Quem que vai ser? Lembra aí? O atrito. Tem o Fat aí que não está deixando esse cara se movimentar. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10, opa, então temos aqui o peso dele, que é a massa vezes a gravidade, hein? Então, se a massa é 20 e a gravidade é 10, 10 vezes 20 dá 200 newtons. Então, ele vai esmagar o piso aqui, e o piso vai esmagar ele com a mesma intensidade. Horizontal aqui e tal, né? Piso horizontal. Temos aqui a força normal, equilibrando quem? O peso. Então, mesmo módulo, 200 newtons aí. Segue aí, ó. Determine o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície. Perfeito, ó, vamos lembrar aí que a força de atrito é igual ao coeficiente vezes a força normal. Esse coeficiente pode ser o cinético, pode ser o estático. No caso aqui é o estático, porque não tem escorregamento entre as superfícies. Perfeito? Vamos lá, resultante no sistema que é zero. O negócio não se mexeu. Então, essa força está em equilíbrio com aquela ali. Ó. Pensando aí que a força resultante no sistema é igual a zero. Na horizontal, temos essas duas forças em equilíbrio aqui. O 40 tentando puxar e solicitando a força de atrito. Então, o 40 vai ser igual à própria força de atrito que está aí. Forças horizontais aqui estão em equilíbrio. O que é a força de atrito? É esse cara, o coeficiente que você quer saber, vezes a força normal. E a força normal, quem que é? O próprio peso que está ali, ó. 200 newtons. Então, vezes 200 igual a 40. Aí ficou tranquilo, né? Mano, cuidado, pelo amor de Deus, cara, com as contas. Tá escrito aqui, ó, que é 40 dividido por 200 e não 200 dividido por 40. Pergunta é, que número que eu coloco no lugar do mi, essa letra grega que tá aí, vezes 200 e que tem que dar 40. Para descobrir isso, mano, você vai dividir o 40 pelo 200, meu consagrado. E não o 200 pelo 40. É 40 dividido pelo 200, beleza? Aí, ó, 4 sobre 20. 4 sobre 20 é 1 dividido por 5. 1 dividido por 5 é 0,2. Esse cara vai dar 0,2. Ele não tem unidade de medida. O coeficiente de atrito é adimensional, hein? Então, olha lá, 0,2, ou seja, a força de atrito representa 20%, que é 0,2, da força normal. Maravilha? Segue. Bora? Vou de novo aqui o 5. Segue. Uma mola ideal é deformada por uma força de 40 newtons, resultando em um alongamento de 4 centímetros. Ele quer saber quanto vale a constante elástica. Aí está tranquilo, aplicação seca da equação, né? Lembra aí que a força elástica é K vezes X. Então, a força que deformou a mola foi de 40 newtons. Então, a força elástica vai ser de 40 newtons. Isso é igual a constante elástica vezes a deformação, o alongamento, aí o X. Só que ele quer saber em Newton por metro. Fica esperto aí, ó. Newton por metro. E aqui tem centímetro, meu consagrado. Você precisa converter isso daqui para metros. De centímetros para metros, você multiplica por 10 a menos 2. Beleza? 4 vezes 10 a menos 2 metros. Então, 4 vezes 10 a menos 2 metros. O que você tem que fazer aqui? Esse cara está multiplicando, velho. Então, você vai passar para o outro lado dividindo. Perfeito? Não é 4 vezes 10 a menos 2 dividido por 40. É 40 dividido por 4 vezes 10 a menos 2. Ok? A galera teme aí potência de 10. Eu sei lá, velho. O bagulho é suave. Olha, saca só. Se você tem um sinal negativo aqui na potência, ela está do lado de baixo, é só subir e trocar o sinal do expoente, Manolo. Fica 40 vezes 10 ao quadrado, cara. Suave. Não se desespere, mano. Vai com calma aí no rolê, ó. 40 dividido por 4, o cara dá 10, velho. Tá ligado? 40 dividido por 4. 10, parça. Pô, e o cara tá pensando o que eu faço com esse 10 ao quadrado? Coloca ele aí, ó. E 10 vezes 10 ao quadrado é como se tivesse o número 1 aqui, ó. Aí o que você faz? Somos expoentes, meu consagrado. Isso dá 10 ao cubo, que você costuma chamar de 1000, né, meu parça? 1000 ou 10 ao cubo aí. O quê? Newton por metro, tá ligado? Não vai vacilar, hein? Newton por metro. Então eu preciso aplicar 1000 newtons nessa mola para conseguir deformar ela de 1 metro. Como se eu colocasse 100 kg ali e ela sofresse uma deformação de 1 metro. Imagina só que a mola está aqui, parça. Está aqui a mola relaxada, beleza? Aí você pendurou um bagulho nela. O que aconteceu? Ela esticou, ok? Nesse caso, ela sofreu uma deformação de quanto? Está falando aí, ó, de 4 centímetros. 4 vezes 10 a menos 2 metros. Então, ela deformou aqui de
4 centímetros. Por quê? Tem alguém puxando ela para baixo aqui. Com quanto? Olha lá, aquela força lá, 40 newtons. Alguém está aplicando aqui 40 newtons nessa mola para baixo e conseguiu causar uma deformação de 4 centímetros. A constante elástica dela é de 1000 newtons para cada 1 metro. É uma proporçãozinha, é isso que você está pensando. Dá para fazer regra de 3, parceiro? Porra, se dá, cara. Tranquilo. Bora lá? 7. Quando estamos em um carro que faz uma curva fechada em alta velocidade, muitas vezes sentimos uma sensação de pressão no abdômen. Deve ter passado por isso aí também quando o carro passa numa lombada ou passa num buraco assim, né? Uma depressão e tal. Aí dá aquele lance de, sei lá, mano, tipo um vazio no estômago, tá ligado? Semelhante ao que ocorre em montanha-russa também. Essa sensação é devido à tendência dos órgãos internos de resistir a mudanças bruscas do movimento. Cara, estamos falando de inércia aí. Tendência do corpo, do conjunto como um todo, é permanecer com o movimento que estava. De repente mudou bruscamente aí numa curva, num buraco, num looping, etc. e tal. A gente percebe, a gente tem a sensação do que está acontecendo. Tudo por causa da inércia, cara. Esse fenômeno está relacionado principalmente, vamos ver, ó, com a mudança na velocidade ou direção do movimento, fazendo com que os órgãos internos resistam à mudança devido à inércia. Oh, maravilha! É isso aí, cara. A tendência é ficar do jeito que estava. Perfeito? O que está rolando aqui na sequência? A contração muscular abdominal em resposta ao movimento. Não, cara, você não estava nem esperando nada. A compressão dos pulmões devido à rápida aceleração. Sei lá, velho. Tá muito doido isso aqui. Compressão do pulmão devido à aceleração. Tô fora. A dilatação dos vasos sanguíneos abdominais é um negócio muito louco, né, mano? Vai na simplicidade aqui, ó. Né? Resistiu à mudança devido à inércia. Isso daí o seu corpo vai avisar você. Perfeito? 8. Um automóvel dirigido por um motorista de massa 60 kg passa na parte mais baixa de uma depressão. Então vamos imaginar que o carro estava indo, aí ele foi para a depressão. E depois foi embora. A parte mais baixa aqui da depressão, o carro está passando aí, ok? Com uma velocidade de 72 km por hora. Já vou dar uma dica para você, meu velho. Viu km por hora? A gente está no contexto de Sistema Internacional de Unidades. Fica ligado para não errar isso, cara. É só converter para metro por segundo, meu consagrado. Divide aí por 3,6, tá ligado? Então 72 dividido por 3,6 costuma dar 20, parceiro. 20 metros por segundo, ok? Então, sempre em metro, em segundo, em quilograma, que você vai ser feliz, cara. Nesse momento, determine a intensidade da força normal. Vou marcar as forças lá. Ó. Tem o peso do cara aqui para baixo e a reação ao esmagamento, que você chama de normal, que é o que ele quer saber aí. Que o banco do automóvel exerce no motorista. E adote G igual a 10. Ok? Então, imagina que essa depressão aí, ela tem um perfil de uma circunferência. E o raio desse rolê aqui, ó, né, vale 20 metros. Perfeito. Movimento circular, cara, questão manjada, a gente já viu, né? Força resultante centrípeta vai ser igual a quem aponta para o centro da trajetória. Por quê? Porque a aceleração aponta para o centro, meu velho. A aceleração é centrípeta, o resultado aponta para o centro. Quem está apontando para o centro? A normal. Então é quem aponta para o centro menos quem aponta para fora. Cuidado, hein, cara? Nem sempre a normal é igual ao peso, lembra? Normal vai ser igual ao peso se o cara estiver aqui, ó, num plano horizontal, paradão de boa, aí rolou o equilíbrio aí, força normal igual ao peso. Então não vai achar que a normal e o peso aqui são iguais, ok? Porque não tem nada a ver aqui, é outro contexto. Então você tem aqui uma resultante centrípeta. A normal aqui vai ser maior que o peso por causa da aceleração centrípeta. Vale lembrar aqui que a resultante centrípeta, igual centrípeta, floricultura da Patrícia, me vê duas rosas. Certinho aí? Igual a normal menos o peso. Aí a gente acha normal. Então vamos lá. A massa vale 60. O raio do rolê vale 20 elevado ao quadrado. Opa, a velocidade, né? Velocidade vale 20. O raio do rolê vale 20 também. Pô, que legal, hein? Eu faço a conta aqui. Isso é igual a normal que você quer saber, menos o peso. O peso, cuidado, hein, meu consagrado, ó. A massa é 60, velho. E a gravidade é 10, não vai vacilar. Olha aí, ó, peso é massa vezes gravidade.
Então a gente tem aqui 600 newtons. Não vacila, meu consagrado. Dá para simplificar aqui, né? O 20 com 20, aí ficou 60 vezes 20. 60 vezes 20, às vezes vai dar aí quanto? 1.200, né? 6 vezes 2, 12, bota 2 zero aí. Aí troca de lado lá, mais 600. Não vai passar dividindo, faz a conta direito, meu consagrado. Ó. 1.200 mais 600. Isso vai dar 1.800 newton. Perceba então que a normal ficou maior que o peso. Não é uma situação desse tipo aqui, ó. Ok? É uma situação desse tipo. Movimento circular resultante centrípeta diferente de zero. É daqui que a brincadeira começa. O resto é conta, meu. É história. Bora. Aí, questão 9. Opa, chegou aí gravitação, né? Então bora lá. Os avanços nas técnicas observacionais têm permitido aos astrônomos rastrearem um número crescente de objetos celestes que orbitam o Sol. A figura mostra em escala arbitrária as órbitas da Terra e de um cometa. Os tamanhos dos corpos não estão em escala. Beleza. Antes da gente começar a analisar os itens, vamos lembrar de algumas coisas aqui, ó. Então a gente está no contexto da gravitação, tem lá a primeira lei de Kepler, ok? Que é a lei das órbitas, que diz que a órbita dos planetas em torno do Sol é elíptica e o Sol ocupa um dos focos da elipse, perfeito? Então, órbitas elípticas. Segunda lei é a lei das áreas, que diz que o raio imaginário, aí, o raio vetor ou linha imaginária, que liga o Sol à sua estrela hospedeira, varre áreas iguais em tempos iguais. Então, por exemplo, aqui, ó, imaginar que aqui você tem o Sol, Terra aqui e tal, você viu a Terra nessa posição do céu num determinado instante. Aí depois de alguns dias, você viu a Terra numa nova posição aqui, ó. Essa linha imaginária aqui, ó, vermelha, ela varreu toda essa área aqui, ó, até chegar naquela posição. Saiu da posição 1, foi para a posição 2 aqui. Vou imaginar que um tempo depois, rolou isso daqui, ó. Você viu depois de um tempo, sei lá, o planetinha está aqui e depois ele está aqui. E aí, imagine que da posição 3 para a posição 4 foi o mesmo tempo ali, ok? Então essa outra área aqui vai ser obrigatoriamente igual àquela, ok? São áreas iguais em tempos iguais. Então a segunda lei é a tal da lei das áreas. E por fim, a terceira lei é a lei dos períodos, ou lei harmônica, que diz que o quadrado do período orbital dividido pelo cubo da distância média é uma constante e que essa constante depende exclusivamente da massa do astro central. Então imagina que você tem o astro central aqui, aí você tem a Terra orbitando esse astro central, ou até mesmo esse cometa aqui que está orbitando o seu astro central, que no caso é o Sol, beleza? Se você pegar o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol, elevar ao quadrado, pegar a distância média da Terra até o Sol, elevar ao cubo e dividir um pelo outro, você vai encontrar um número aqui chamado de constante. Se você fizer essa mesma conta agora, só que pro cometa, pegar o tempo que o cometa leva para dar uma volta em torno do Sol, quadrado, pegar o cubo da distância média, elevar ao cubo, tal, dividir um pelo outro, você vai ter um número aqui, vai dar o mesmo valor que deu para a Terra. Por quê? Porque ambos estão orbitando o mesmo astro central, ok? E quanto mais longe do astro central, então, vai estar o objeto, maior vai ser o tempo que ele vai demorar para dar uma volta, perfeito? Então temos aí as três leis de Kepler. Primeira lei, lei das órbitas, órbitas elípticas, lei das áreas, áreas iguais em tempos iguais, e terceira lei, lei harmônica ou lei dos períodos, que diz que o quadrado do período orbital dividido pelo cubo da distância média é uma constante aqui. Perfeito? Ainda temos que lembrar aí a ideia da força gravitacional. Então imagina que tem uma massa m aqui e o centro dessa massa está a uma distância desse outro centro dessa outra massa aqui, que a gente vai chamar de r. Distância entre os dois centros de massa. Vai rolar uma atração gravitacional entre esses caras, ok? Atração mútua. O eminho força o emão e o emão força o eminho. É a força gravitacional trocada entre eles. Essas duas forças vão formar um par ação-reação e o módulo é calculado simplesmente assim, ó. Uma constante, que é a constante universal da gravitação, vezes a massa de um corpo, vezes a massa do outro, dividido pelo cubo da distância entre seus centros de massa. Perfeito? Então a força que a massa eminho faz no emão tem o mesmo valor da força que o emão faz no eminho. É um par
ação e reação. Então, o Sol atrai o cometa, perfeito? E o cometa também atrai o Sol. Eles têm massas diferentes, mas o valor da força que um faz no outro é a mesma, perfeito? Tem o mesmo número, a mesma intensidade, o mesmo modo. Agora sim, vamos analisar aqui o que está rolando. Dada a grande diferença entre as massas do Sol e do cometa, a atração gravitacional exercida pelo cometa sobre o Sol é muito menor do que a atração exercida pelo Sol sobre o cometa. Falso, né, rapaziada? Por quê? Porque tem o mesmo valor, e o valor é esse daqui, ok? 2. O módulo da velocidade do cometa é constante em todos os pontos da órbita. Isso não é verdade, cara. Né? Quanto mais perto ele tiver do Sol, então ele vai no rolê dele. Ó. Quanto mais perto ele tiver, vai no rolê dele. Quanto mais perto ele tiver, mais rápido ele vai. Né? Então o Kepler não conseguiu explicar isso. Quem explicou foi o Newton. Ele vai ficando mais perto, a distância vai diminuindo, a força gravitacional entre eles vai aumentando e aí ele vai ganhando uma aceleração cada vez maior. Então, quanto mais perto ele tiver, mais rápido ele vai. Então, imagina que esse ponto aqui é o mais próximo e aquele ali é o mais afastado. Lembra como é que chama esse ponto? Periélio. Aqui o cometa vai ter a velocidade máxima no periélio. E lá atrás, lá do outro lado, lá que é o afélio, a velocidade vai ser mínima. Aí do afélio para o periélio, ele vai acelerando, 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 até que ele atinge a velocidade máxima no periélio. Depois a velocidade vai diminuindo, 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 diminuindo. Aqui ele atinge a velocidade mínima. Então anota aí, ó, do afélio para o periélio, a velocidade aumenta, o movimento é acelerado. E do periélio para o afélio, ok? Ó, periélio aqui, beleza? Afélio lá do outro lado. Do periélio para o afélio, o movimento é retardado, a velocidade vai diminuindo. Maravilha? Então, o módulo da velocidade do cometa é constante? Não, tá falso. O período de translação do cometa é maior que um ano terrestre. Oh, perfeito, a Terra está mais perto do Sol aqui, ó. O cometa está mais afastado. Então, se a gente usar a terceira lei de Kepler aqui, ó, dá para fazer T igual a, como tem um quadrado ali, a gente tira a raiz, ó. Quanto maior for a distância, maior é o tempo que vai demorar para fazer o rolê. Então, conclusão, o cometa demora mais tempo para dar uma volta em torno do Sol do que a Terra, ok? Então, o período de translação do cometa é maior, certo? Então, apenas um está correto aí, beleza? Bora! A figura ilustra o movimento de um planeta em torno do Sol. Tá aqui o planetinha aí, beleza? Ok. Se os tempos gastos para o planeta se deslocar de A para B, ok, então de A aqui para B, esse rolê aqui, ó. Depois, de C para D, de C para D e de E para F, perfeito? São iguais, opa, estamos falando aí da lei das áreas iguais em tempos iguais. Então, o tempo gasto de A para B é igual ao tempo gasto de C para D, que é igual ao tempo gasto de E para F. Então, essas áreas obrigatoriamente são iguais. Áreas iguais em tempos iguais, parça. Tá aí, ó. Áreas iguais em tempos iguais. Maravilha? Fechou? Então tá aí feita a revisão para vocês. É isso aí, aproveitem esse vídeo, deem uma revisada aí nas leis de Newton, no seu dia a dia, no cotidiano, alguma aplicaçãozinha ali, mas a teoria universal da gravitação junto com as leis de Kepler aí. Bons estudos e bora lá para as férias, rapaziada. Valeu, até mais.